eu sempre digo sim. Às vezes eu fico assim, meu Deus, mas eu estou tão assim atarefada, mas eu sempre digo, no meu dicionário, para a igreja, para as coisas de Deus, só se for uma coisa assim muito séria para eu dizer, não posso. Mas no meu dicionário, para as coisas de Deus, não existe a palavra não. Então isso, irmãos, tem me ajudado bastante. Quarta-feira mesmo eu tenho outro compromisso numa congregação, é um trabalho com crianças. Vai ser assim muito apertado, porque eu saio da minha casa 7 horas da manhã e eu na quarta-feira eu só chego às 11 da noite. Então quarta-feira eu vou ter que fazer malabarismo também para eu poder ir na igreja, mas eu não digo não. Eu sempre aceito quando eu sou convidada a vir à igreja. E hoje, às vezes os irmãos podem esperar assim, ela vai falar, mas eu sou muito calma para falar. E hoje, vou falar com as irmãs, como o culto é para as mulheres, eu quero falar alguma coisa que vai direcionar a nós mesmo, mulher. Vou falar sobre um tratamento de beleza. Muitas vezes, quando se fala a palavra, vou fazer um tratamento de beleza, aí eu tenho que gastar dinheiro, porque os cremes são caros. Quando nós vamos pegando uma certa idade, eu já estou quase chegando nos 60, então você vai ficando preocupada com a gordurinha aqui, com a gordurinha ali. Então hoje nós vamos falar sobre o tratamento de beleza. Mas esse tratamento de beleza que eu quero falar com vocês, você não gasta nem um tostão. Porque nós, através desse tratamento de beleza, nós somos abençoados. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 2. Eu já vou ler para não tomar muito tempo. Hoje nós temos festa aqui, então eu sei que amanhã a maioria trabalha, então para não sair muito tarde daqui. Do 12 ao 14 diz assim: as instruções para essas moças eram que antes de serem trazidas ao rei, cada uma fizesse 6 meses de tratamento de beleza com óleo de mirra e mais 6 meses com perfumes e ungüentos especiais usados pelas mulheres. Então, quando chegava a vez de cada moça apresentar-se ao rei Assuero, ela podia escolher os vestidos ou as joias que quisesse, para ficar mais bonita. Ela era levada à casa do rei logo à noitinha e voltava na manhã seguinte para a segunda casa onde moravam as mulheres do rei. Ali elas ficavam sob os cuidados de Saasgás, outro dos homens de confiança do rei. E ali viviam o restante de suas vidas sem nunca mais ver o rei, a não ser que o rei gostasse muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Então, se nós lermos o livro de Esther todo, nós vamos ver a história de Esther. Esther era uma judia e ela ficou órfã, e o tio dela, Mordecai, que era um dos empregados do rei Assuero, levou ela para lá. E ela foi colocada nesse lugar onde várias mulheres moças virgens, faziam um tratamento de 1 ano. Então, quando elas já estavam bem bonitas, boa alimentação, com a pele bem bonita, então elas eram apresentadas ao rei. E a Esther, bem resumir, Esther teve essa sorte. Lê esse livro, ele é muito bonito. A tradução da minha Bíblia é um pouquinho diferente, mas a história conta assim, bem explicada, essa tradução que é a Bíblia viva. E ela, quando ela foi se apresentar ao rei, o rei gostou tanto dela, né, e Vasti começou a enganar o rei. Então Vasti, que era a rainha, que era a mulher do rei Assuero, ela perdeu o trono. E a Esther conseguiu o lugar dela. Mas para isso ela teve que fazer, durante 1 ano, um tratamento de beleza, porque naquela época elas tinham que ser perfeitas. Então hoje eu vou falar para vocês sobre essa beleza. Eu tenho uma receita. E essa receita tem vários itens. O primeiro item é: do coração procede as fontes da vida. Nós lemos no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo do 20 ao 27, que é a limpeza interior. Então, muitas vezes, nós temos no nosso coração alguma mágoa. Nós guardamos dentro do nosso coração alguma coisa que está perturbando a nossa vida. Amargura, muitas frustrações, por uma coisa que nós não conseguimos. Outra, nós nos sentimos assim muitas vezes impossibilitados de fazer alguma coisa. Mas lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo de 20 a 27, por
Salmo 139, versículo 23 e 24 diz assim: Senhor, examina minha alma com detalhe. No primeiro versículo diz: Senhor, tu me conheces, tu me sondas, tu sabes o meu deitar, o meu levantar. Se você ler o Salmo 139 inteiro, você vai ver isso. Então, o que nós precisamos fazer primeiro, nesse nosso tratamento? Nós precisamos limpar a nossa alma, tirar para fora tudo aquilo que venha trazer tristeza, que venha trazer angústia para o nosso coração. O segundo item é o elixir do rejuvenescimento. Muitas vezes hoje, dessas mulheres que têm dinheiro, elas vão lá no cirurgião plástico, lá elas espicham o rosto, mas o Senhor Jesus nos dá esse elixir. Aonde vai começar a nossa mente? Ela exerce um grande poder sobre nós. Nós somos aquilo que nós pensamos. Feias, bonitas, se eu me sinto gorda, se eu me sinto magra demais, o que eu sinto, é eu que profetizo. No livro de Provérbios, no capítulo 18, e o versículo 19, diz assim: a minha boca, ela produz vida ou morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. Então, eu sou o que eu profetizo para a minha vida. Eu trabalho numa escola de periferia e às vezes quando eu estou assim, no pátio, eu digo assim: nossa, Dina, hoje você está tão bonita. Eu falei: lógico, eu sou a mulher mais linda do mundo. Aí eles vêm para mim. Eu falei: mas vocês não acreditam? Eu falei: não tem ninguém igual a mim. Sabe por quê? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Como é Deus para você? Ele é uma pessoa bonita? Ele é uma pessoa feia? Ele é uma pessoa que só castiga, só não te dá nada? Como é Deus para você? Para mim, Deus é lindo. Para mim, por isso que eu sou semelhante a Ele. Então eu sempre digo: eu sou a mulher mais bonita do mundo. E eu tenho que profetizar isso, porque se a minha língua profetizar isso, mesmo que eu tenha muitas imperfeições, mesmo que eu não tenha nada de beleza, mas eu me sinto assim, é onde nós mulheres nos sentimos valorizadas. Primeiro, não adianta o meu filho, o meu esposo, a minha mãe, seja lá quem for, me valorizar, se eu mesma não me valorizo. Então eu preciso me valorizar. Por quê? Porque eu sou bonita. Você tem que dizer para você mesmo. Eu sempre digo, às vezes eu olho na frente do espelho e falo assim: ai, Dina, como você é bonita, porque você parece com Deus. Então, se eu sou parecida com Deus, eu sou bonita. Mesmo que tem dia que eu me ache meio feia, meio não, né? Inteira feia, por qualquer uma coisa, mas depois eu falo: não, Dina, olha, então você, minha irmã, olha no espelho. Olhe para você mesmo. Eu tenho que ser, a minha mente, o meu coração é aquilo que eu profetizo. Se eu profetizar coisas boas para a minha vida, se eu profetizar que Deus vai me dar bênção sobre o meu coração, é isso que eu vou receber. Olha, firme os pensamentos naquilo que é verdadeiro. No livro de Filipenses, no capítulo 8, capítulo 4, versículo 8. Em Colossenses 3,15 diz assim: a paz do Senhor esteja no coração, esteja sempre presente no meu coração, no seu coração. Esse é o elixir do rejuvenescimento. Se você quer ser sempre uma pessoa jovem, você jovem por dentro, não por fora, que muitas vezes, né, os anos vão se passando, as rugas vão chegando, a gordura vai acumulando no corpo, mas nós, como mulheres sábias, a mulher sábia edifica a sua casa, ela edifica o seu coração. Então você também. E o óleo para a cabeça, é o óleo da união derramado sobre a cabeça de Arão, que é o Salmo 133. Olha, leia sempre esse salmo: com bom e suave é que os irmãos entendem. Nos leva a amar as pessoas como elas são, principalmente nós dentro da igreja. Às vezes você acha, está dentro da igreja, aquela irmã chata. Ai, mas aquela irmã é tão chata, né? Ame-a como ela é. Nós não podemos mudar o caráter, muitas vezes até a personalidade da pessoa. Então nós temos que amar, é como óleo precioso que desce sobre a nossa cabeça, para que nós possamos amar as pessoas. Então o que é isso? Esse óleo, ele é um ingrediente saudável para a nossa vida. Nós precisamos ter esse amor para com as pessoas. Este é o óleo que eu vou derramar sobre a minha cabeça, e ele vai limpar do meu coração
diga isso. Nunca diga a sua língua, profetiza sempre coisas boas, coisas que vai trazer alegria para o seu coração. Agora eu vou falar do batom para os nossos lábios. Muitas vezes, né, dentro da igreja mesmo, às vezes uma irmã, uma moça, já hoje é mais as mocinhas, né, que o batom bem vermelho aqui, floresce quando ela entra na igreja. Mas esse batom que eu vou falar para você é um louvor. O Salmo 34, versículo 1, eu gostaria de ler para você só o primeiro versículo, sobre o louvor, que ele diz sobre o louvor. Diz assim: louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Em qualquer lugar, em qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. A tradução da minha Bíblia é um pouco diferente. Então esse é o batom. Irmãos, vamos usá-lo constantemente. Todas as horas, todos os minutos da sua vida, passe esse batom, que é o louvor. Louve o Senhor cantando, louve o Senhor orando, louve o Senhor lendo a palavra de Deus. É isso que você vai encher o teu coração de bênção, enfeitar os seus lábios com palavras de louvor. Não é só você cantar, o louvor não é só eu cantar. O louvor é eu adorar o Senhor com a minha palavra, com o meu ser, com as minhas atitudes. Esse é o meu louvor, esse é o batom que eu posso ter nos meus lábios. O Senhor vai abençoar a minha vida, dar-me conforto, dar-me alegria. Muitas vezes, outro dia, eu fui numa congregação, uns 3 domingos atrás. Irmãos, eu sou crente desde que eu nasci, sou filha de pastor. Então, quer dizer, eu falo que eu era igualzinho pardal. Abria a igreja e fechava a igreja porque eu chegava junto com o papai. E eu nunca tinha percebido o entusiasmo do hino aos teus pés, ó Jesus Cristo. Irmãos, eu senti tanta alegria, quando eu vi aquela irmã tão simples, que subiu ao púlpito daquela congregação. E quando ela abriu a boca para cantar aquele hino, eu chorei o hino todo. E eu cheguei, quando eu saí da igreja, falei, meu bem, eu não tinha percebido o valor de aos teus pés, ó Jesus Cristo. Falei, você já parou de pensar? E isso há 2 semanas atrás. E essas 2 semanas eu não abri nem a minha arma para eu cantar hino. Mas eu ia trabalhar e eu ia cantando o que eu sabia, voltava. E ontem, como eu estou morando numa chácara, bem na hora da gente sair para a igreja, estava chovendo muito. Então nós ficamos preocupados, que tem quase 3 quilômetros de terra. Nós ficamos preocupados de não sair lá para chegar no asfalto. Aí eu falei assim, bem, não vamos na igreja não, porque é capaz de a gente não sair daqui. Ele falou, mas nós vamos fazer o nosso culto aqui. Aí ele falou assim, hoje eu vou cantar 2 hinos que você gosta, que é o Bom Pastor Achou-me e Aos Teus Pés, a Jesus Cristo. Irmãos, eu senti a mesma emoção. E fizemos o nosso culto lá em casa. Então, isso é louvor. Isso lava a sua alma. Isso é o batom para os seus lábios. Vamos aprender a ser agradecidos. Vamos aprender sempre a amar, a adorar o Senhor com os nossos lábios. E agora vem a maquiagem, né? Às vezes a gente olha assim, às vezes eu penso, nossa, olha como ela está toda rebocada. Sombra, e lápis, e batom, e blush, e não sei o quê. Mas essa maquiagem que nós podemos usar. Está lá em Provérbios capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Olha que delícia. Esta é a verdadeira maquiagem. O seu coração alegre. O seu coração, o seu rosto satisfeito. Seu rosto alegre. Quando alguém te encontrar, olha como você é feliz, como você é alegre. Olha, eu fico feliz quando eu te vejo, porque o seu rosto mostra o quanto você é feliz. O coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15, 13. E o brilho, o tempo que passarmos com o Senhor Jesus, vai dar brilho à nossa vida. Como diz Moisés, né? Quando ele subiu lá no monte, quando ele voltou, o seu rosto brilhava. Este mesmo brilho nós podemos ter no nosso rosto hoje. O brilho de Cristo. Quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós estamos na igreja, quando nós oramos, nós podemos sentir no rosto de cada irmão, de cada irmã, o brilho
o brilho que Deus nos dá, para ser bela para 1 minuto diante do espelho, 5 minutos diante da sua alma e 15 minutos diante de Deus. Você quer ser bela? Isso é só uma receitinha. 1 minuto diante do espelho, para você olhar a sua beleza exterior, do seu corpo. 5 minutos para a sua alma. Como vai a sua alma perante Deus? E 15 minutos para Deus. Tire esses minutos para Deus, para que você sinta o brilho de Cristo. Como Moisés, né, quando ele subiu lá no monte, quando ele voltou, o rosto dele brilhava. E que o nosso rosto também, cada dia, possa brilhar. E creme para as mãos. Muitas vezes a gente, né, quem lava a louça, lava a roupa, faz faxina, quando termina as mãos estão todas ásperas, mas existem os cremes, que são as mãos adornadas. Fala aí Eclesiastes 9, 10, Provérbios 31 e 20. No livro de Provérbios, no capítulo 31, hoje foi lido também esse texto, né, um pedaço dele, mas eu quero ler só o versículo 20 para vocês, que diz assim: quando chega o inverno, ela não precisa se preocupar, porque já preparou roupas quentes para toda a família. Este é o creme das suas mãos, é o cuidado que você tem com a sua família, com seu esposo, com seus filhos, e também sobra um tempinho para que você dedique um pouco do seu tempo à igreja. Quem pode estar disposto a abrir a sua mão e oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Não sei onde está, mas lá no livro de Crônicas 15, 19, uma coisa assim. Mas você está disposta a usar este creme, não só para o seu bem-estar, para o bem-estar da sua família, mas sim para o bem-estar do próximo, dos seus amigos. E Deus nos abençoa quando nós agimos assim. E o calçados para os pés. Provérbios 4, pés que andam por caminhos direitos. Isaías 52, 7, pés formosos que levam boas notícias e boas novas de salvação. Como você tem usado os calçados nos seus pés? Como você tem vestido, vamos dizer assim, a camisa? Você tem corrido atrás das aulas, usado as suas pernas, os seus pés? Você tem tido calo no pé, né? Para os seus calçados, para que ajude as pessoas a vir à igreja, aceitando a Jesus como Salvador. E essa é a nossa melhor maneira de calçar. Eu vou contar uma experiência. Há 20 e poucos anos, quando eu comecei a dar aula, eu fui trabalhar lá no Brasil Novo, numa escolinha de madeira, e lá tinha uma professora de educação física. Ela era tão católica, que ela não dava assim uma abertura para eu falar de Jesus para ela. E eu sempre falava, ela falava, você é crente? Eu falei, graças a Deus, eu sirvo a Deus. Nossa, menina, mas vocês não usam calça comprida? Naquela época não usavam mesmo. Hoje, para trabalhar, né, a gente acaba tendo que colocar por uma segurança mesmo, principalmente eu que sou professora. Mas aos poucos eu não preguei o Evangelho para ela, mas eu vivi o Evangelho. Todos os dias, quando a gente tinha um tempinho na hora de intervalo, ela vinha conversar comigo e eu contava uma bênção que eu recebi do Senhor, uma bênção que meu filho recebeu. Aí um dia ela falou assim, Dinara, eu estou precisando de ir à igreja, eu estou perdendo o meu casamento. Eu não acredito. Como a minha igreja era muito longe para ela frequentar, eu falei para ela assim, ó, perto da sua casa tem a casa de oração ali na Manuel Goulart. Vai ali, tia. Aí ela foi um dia, outro dia ela ligou para mim e falou, Dinara, você não vai comigo? Porque eu fiquei meio deslocada. Eu fui com ela, apresentei ela para o pastor Jeremias, e ela continuou indo. Um dia eu comprei uma Bíblia. Eu falei, você não tem Bíblia? Não tem. Eu falei, nem a católica, não tem. Mas eu fiquei tão católica e não tem a Bíblia. Comprei uma Bíblia para ela. E a gente sempre se encontra em reunião, lá na diretoria de ensino, e está com 20 dias eu fui fazer um curso lá, e ela me chamou que ela tinha um certificado para me entregar de um outro curso que eu tinha feito. Aí eu perguntei para ela assim, oi, Rô, como vai você? Ela falou para mim, vou indo muito bem. Falei, como vai Jesus na sua vida? E ela começou a chorar. Falei, Dinara, desde quando eu te conheci, você me levou para Jesus. Falei, pois é, e você vai ficar morrendo de inveja de mim. Quando eu chegar lá no céu, a minha coroa vai ter uma estrela. E essa estrela vai chamar-se Rosângela. Ela chama Rosângela. E ela começou a chorar. Falou, Dinara, foi o melhor momento quando eu te conheci. Então eu não precisei malhar para ela o Evangelho.
mas os meus pés, onde ela estava, eu estava junto. Aonde ela andava, eu também andava junto com ela, lá na escola. Eu procurava sempre estar perto dela. Então, o que é isso? Eu vivi o Evangelho. Quando na hora certinha, o Senhor Jesus a encontrou. Encontrou ela, encontrou o marido, e ela contando que o marido vai à igreja, mas nunca tinha sido dizimista. E ela sempre orando. Ela falou, nunca falei para ele que ele tinha que dar o dízimo, mas ele sempre ouvia. Aí um dia nós estávamos para a igreja, ele falou para mim assim, olha, hoje eu preciso, hoje eu preciso de um envelope, porque hoje eu vou dar o meu dízimo. Vou continuar com o momento mais feliz da minha vida, porque ele aprendeu a ser dizimista. Ele ainda não batizou, ela tem quantos anos? Quase 15 anos. Falei para ela, você ganha ele com as suas palavras, com os seus gestos, com a sua atitude. Das mesmas maneiras sou eu, é você. Nós temos que ganhar as pessoas, não malhando, você vai para o inferno, não, mas com os meus gestos, com os seus pés. Ela está aqui, você está juntinho dela. Fala de Jesus de uma maneira mansa. Você vai ver como é que você vai ganhá-la para Jesus. Os seus trajes. Nós temos que usar a alta costura do ateliê do Senhor. Muitas vezes nós nos preocupamos em vestir roupas caras, ou será que na igreja vão dizer que eu estou bem vestida, ou eu vou comprar um vestido, custou tanto, mas chega aqui, não é esse traje que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que eu aprenda a ter um espírito manso. Esse é o nosso traje, manso e suave. É a única fórmula bíblica para nós conquistarmos o esposo que é Cristo. Então vamos ser decentes com os nossos trajes. Vamos ter a sabedoria do Senhor Jesus como mulheres cristãs. É isso que o Senhor requer de nós. E o perfume? Muitas vezes, as marcas são perfumes caros, 80, 100 reais, 120. Mas não é esse perfume que o Senhor quer. Nós temos que ter o perfume de Cristo. Quando nós encontrarmos as pessoas vão olhar e nós vão dizer assim, realmente ela tem perfume, ela cheira Cristo. Vamos dar testemunho. Deus requer de nós uma vida de fé, uma vida de testemunho. Este é o que Cristo quer de nós. 2 Coríntios 2, 14 e 15 diz isso. Não é aquelas essências ou as marcas de perfumes que vai nos levar para o céu, não. Mas é o cheiro de Cristo. Nós temos que ter o cheiro de Cristo. E nós vamos ter uma vida feliz. E a etiqueta? Muitas vezes nós, marca de roupa, eu vou usar tal porque, olha, eu vou, é aquela marca. Não, mas o Senhor Jesus não quer isso. Qual é a nossa etiqueta social? É o nosso amor ao próximo. Aleluia. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. O amor tudo suporta. Lá em 1 Coríntios 13, 5. Ele não busca vantagens próprias, mas ele busca assim, que nós nos doamos para as pessoas. Hoje nós na igreja, nós precisamos doar amor. Nós precisamos ter o amor para nós podermos transmitirmos para as pessoas. Porque é isso que o Senhor Jesus quer de nós. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Você é mulher sábia, com amor, com carinho, com dedicação. O Senhor Jesus vai te abençoar. O Senhor Jesus vai dar para você bênção, paz para o seu coração. Aprenda uma coisa, ter momentos de oração. Você quer ser abençoada? Ore. Irmãos, eu tiro uma vez por semana para o jejum para a minha família. Toda semana eu tenho um dia, não é especificamente aquele dia, toda quarta, toda terça. Não, hoje eu levanto, hoje eu vou jejuar para a minha família. É onde eu tenho conseguido vitórias, muitos obstáculos, muitas coisas que às vezes para mim eu acho impossível. Mas quando eu dedico esse tempo ao Senhor, o Senhor tem me abençoado. A oração. Procure orar com a sua família, abençoar os seus filhos. Os seus filhos precisam ser abençoados. Muitas vezes nós usamos palavras duras em relação ao nosso filho, mas a minha língua ela produz vida ou morte. Quem a ama comerá do seu filho. Se você ama a sua língua, profetiza coisas boas lá na sua família, para o seu filho. Não
desista nunca do seu filho, mesmo que você tenha problema com ele. Não desista dele, porque um dia a vitória virá para a sua vida. Use todas as etiquetas, esse tratamento de beleza para a sua alma, ao seu coração, e Deus vai lhe dar a vitória. Deus não vai te desamparar nunca. A sua casa, coloque a oração. Ore junto com seu esposo, junto com seus filhos. Abençoa seus filhos, abençoa seu esposo. Você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Você só vence as lutas, você só vence as dificuldades orando, jejuando, pedindo a bênção dos céus. E assim o Senhor Jesus vai te abençoar. Nessa noite, que o Senhor Jesus proporcione a você momentos de felicidade. Que o Senhor Jesus proporcione a você momentos que você vai dedicar a sua vida a Ele, para que você tenha esse tratamento de beleza mais fino ainda dentro da sua alma. E você vai ver o quanto o seu coração vai ser abençoado, o quanto você vai receber bênção de Deus na sua vida. Nunca desanime, nunca deixe que a tristeza, que a amargura, que a depressão que muitas vezes quer te pegar, pegue você. Mas quando isso acontecer, Senhor, eu sou tua, livra-me dessa tristeza, livra-me de tudo aquilo que está trazendo tristeza no meu coração. Não deixe eu ficar preocupado com essas coisas deste mundo, mas que eu possa me preocupar com as coisas que pertencem a ti. Você vai ser muito abençoada, tenho certeza disso, porque você é mulher virtuosa. Você é aquela mulher de Provérbios 31, já foi lido uma parte do texto hoje. Você é aquela mulher virtuosa que deixará. Você vai ser elogiada perante toda a sociedade. Você vai ser elogiada pelos seus filhos por coisas boas que você faz. E com Deus não é diferente. Deus cuida de você. Muitas vezes nós achamos que Deus está tão longe, mas nos seus momentos de tristeza, de angústia, nos seus momentos que você acha que está tudo perdido, não desanime, porque o Senhor Jesus te dá a bênção. Ele é o dono do ouro, da prata. Não deixe que a dificuldade financeira tome conta do seu coração, mas corra atrás. Não, eu vou resolver, Deus vai me dar vitória. Nunca abandone Jesus. Muitas vezes nós colocamos na presença dele o nosso problema. 2, 3 dias não resolve, a gente pega de volta. Não pegue o seu problema de volta. Se você colocou nas mãos de Deus, Deus vai resolver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela tem um amanhecer. Você sabe disso. Então Deus pode te dar a vitória para tudo aquilo que você quiser. Eu, com a permissão da pastora, eu posso orar. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Eu vou fazer uma oração para você, irmã, para o irmão, que estão aqui. Vou pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, para que o Senhor dê para você todo esse tratamento de beleza para a sua alma, para que você vença todas as dificuldades, que você vença todas as lutas. E eu tenho certeza disso, que a bênção de Deus é sobre a vida de vocês. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por eu estar aqui nesta noite. Quero adorar, exaltar o teu nome, Senhor, por essa oportunidade, porque tu és o meu Senhor. Eu tenho certeza que tu também, Senhor, é o Senhor de todos que estão aqui nesta noite. Eu estou pedindo uma bênção para as famílias da tua igreja, Senhor, em especial para essas irmãs que toda segunda-feira estão aqui, Senhor, dedicando um pouco do seu tempo para a tua obra. Cuida delas, Senhor, tira do seu coração a tristeza, tira do seu coração a depressão, Senhor, supre todas as suas necessidades. Dê para ela, Senhor, a bênção, Senhor, para que possa cuidar dos seus filhos, do seu esposo, cuidar da sua família, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos em milagres. Nós cremos, Senhor, na tua bênção sobre esta igreja. Abençoa a Helena, abençoa o pastor Chiquinho também. Senhor, estenda suas mãos sobre esta família, também sobre a sua filha, Senhor. Que eles possam ter sabedoria para dirigir esta igreja. Abençoa todos os obreiros, Senhor, abençoa a tua igreja aqui neste lugar. Dê a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Que palavra maravilhosa, né? Mas não vai ficar só nesta vez, não, tá, irmão de nada?